Mineirão, São Paulo 0, Cruzeiro 1, ou melhor, Cruzeiro 1, São Paulo 0. E eu queria saber de você, Grécio Duarte, o nosso convidado de hoje, né? Que já é quase um, né? Pô, é um habituê, né? Grécio, você não teve no Mineirão, não, né? Não, não tava lá, não. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcão. Boa noite. Mas falando do jogo rapidinho, cara, acho que a gente sai mais tranquilos pelo desempenho, né? Porque, assim, o São Paulo jogou muito bem, em alguns momentos foi até superior ao Cruzeiro. Eu acho que o Crespo falou isso na entrevista também, né? Que o São Paulo foi superior ao Cruzeiro em alguns momentos. O Crespo tava bem feliz na entrevista, né? Ele tava bem entusiasmado por causa do desempenho do time. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem pra falar. A gente até pode falar individualmente de alguns jogadores, mas do time, do jogo, o Cruzeiro teve algumas dificuldades na primeira etapa. Eu achei o São Paulo bem melhor na primeira etapa. Segundo tempo deu uma queda um pouquinho, mas o São Paulo merecia até um empate. Se tivesse uma vitória, a gente não estaria aqui. A gente estaria aqui até falando que era um resultado bem possível. Marcão. O Aliás, nosso... como é que foi Belo Horizonte, ô Perrone? Como é que foi? Pô, foi sensacional, cara. A única coisa que não foi legal é que na volta, né? Eu fui de ônibus, né? Fui e voltei de ônibus. Na volta, né? Meu ônibus foi ontem, 9 da noite. Parou na primeira cidade do Grau lá, porque o ônibus quebrou. Tava andando a 20 por hora. Putz, Imagina 20 por hora no meio do mato, cara. ô louco. Passando um monte de caminhão, assim. E quebrou. Aí parou no Grau, a gente foi perguntar por quê, porque o motorista não falou nada, né? Não fala, ele falou que tava esquentando, ele não podia acelerar, porque senão a gente ia ficar no meio do mato quebrado. A sorte é que tem sempre nesses Grau aí tem um ônibus sobressalente que é para quem ele fica lá. E aí qualquer ônibus que quebra, se a companhia aceita, o ônibus já tá lá e a gente volta. A gente voltou com um ônibus bem parecido, assim, aqueles duplos, sabe? Que tem embaixo o leito, em cima um semi-leito. Uhum. Voltamos, em vez de eu chegar às 6h30 da manhã, cheguei 10h30 da manhã. Mas entre perdas e danos, 2 tropeirão na conta também lá no Mineirão foi bom. Mas conta pra mim, qual foi a sua visão do jogo, Marcão? Você viu pela TV, você narrou também, você comentou também, né, pelo Estádio 97. Sim. Conta pra gente aí a tua impressão do jogo desse sábado. Eu também gostei, ô Perrone, do jogo que o São Paulo fez. Aliás, a gente até tem que falar a respeito dos desfalques, né? Se você for ver, aí a gente tem 5 ou 6 jogadores. Foram 10 desfalques. Mas assim, em condições de titular. Então vamos lá, você não tinha o Arboleda, você não tinha o Enzo Dias suspenso, você não tinha o Lucas Moura, não tinha o Oscar e você não tinha o Caleri. Marcos Antônio. Então são 6 jogadores ali que ou são titulares absolutos ou então são jogadores que brigam ali por uma vaga sem de falar do titular. Oscar também, que em tese tem que estar brigando também pra ser titular nesse Não, time. eu coloquei o Arboleda, o Enzo Dias, Lucas Moura, Oscar, né? Você pega o Marcos Sim. Antônio e o Caleri. Então são 6 jogadores ali que ou são titulares absolutos ou então brigam fácil ali por vaga titular. Mas enfim, mesmo com esses desfalques aí, eu acho que enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte Cruzeiro ali, titular. e brigando pelas primeiras colocações, né? O Palmeiras tem jogos a menos, mas o Cruzeiro hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, então não é qualquer time. E concordo com o Grécio, é o primeiro tempo, São Paulo, na minha opinião, foi muito melhor do que o Cruzeiro, teve 2 grandes situações ali, principalmente com o Luciano, aquela que o Cássio dá aquela vacilada dentro da pequena área, o Luciano quase marca o gol. Depois teve aquele lançamento do Ferrarese, o Ferreirinha ele escorrega na origem do lance, né? E por isso ele não chega na frente do Cássio, mas enfim. Aí no segundo tempo, acho que o Cruzeiro, aí pela qualidade que tem, aí criou algumas situações melhores que o São Paulo, inclusive, o Rafael fez uma partidaça, mas o gol, né, o momento ali que realmente deu a vitória pro Cruzeiro, na minha opinião, um lance de extrema infelicidade, extremo azar do São Paulo, né, a cobrança do Matheus Pereira ali era boa, mas o Rafael tava na bola, acaba desviando na cabeça do Alan Franco e mata o goleiro do São Paulo. Eu acho que aí foi realmente a ducha de água fria em relação ao resultado, mas gostei, eu acho que o Crespo ele vem fazendo um ótimo trabalho, né, para mim o grande nome do São Paulo nessa retomada, nesse bom futebol que o São Paulo vem apresentando é o Hernan Crespo. Né? Tem 2 jogadores que eu destaco ali que ele conseguiu realmente resgatar. Até então a gente tinha os caras ali dentro do elenco, mas fala, puta, vai entrar fulano, vai entrar ciclano. Você não via capacidade nenhuma de resolver partidas. E hoje você vê os caras assumindo o protagonismo, que na minha opinião é o Bobadilha e o próprio Rodriguinho também, que na minha opinião, mesmo com a volta do Oscar, o moleque tá jogando bola, hein, mano. Tá jogando bola e merece continuar na equipe titular do São Paulo. Concordo sobre o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho estava devendo pra gente isso. Porque há um tempo ele tá no São Paulo e ele conviveu com algumas contusões e também com alguns jogos que ele não agradou, né? Sim. Então agora realmente ele cresceu. Amigos, eu tive no Mineirão, né? E eu vou destacar 3 coisas. A primeira coisa, a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo que estava no Mineirão lá, terminou o jogo. E a torcida do São Paulo, acho que reconhecendo também a grande partida do São Paulo, continuou uma festa que parecia que o São Paulo tinha ganho, cara. Sério, parecia que o São Paulo tinha ganho. Eu filmei 15 segundos depois do apito final, a minha opinião lá no Instagram, e se você for ver, parece que a gente ganhou o jogo.
assim, bandeira, a galera cantando, assim, durante uns 10, 15 minutos a torcida do Cruzeiro indo embora, lógico, satisfeita, né, porque a gente não pode ficar satisfeito com a derrota, mas, assim, cara, foi uma aula de torcida visitante que eu acho que a torcida mandante do São Paulo no Morumbi tinha que assimilar um pouco mais, e a gente pode até trocar essa ideia mais pra frente, né, sobre a atuação da torcida do São Paulo no Morumbi, né, que é uma atuação que oscila, na minha opinião. Às vezes, o clima de Libertadores, por 2005, lembra aquele que, até no intervalo a torcida não parava e às vezes a torcida para. Eu voltando também pro jogo, uma coisa que o Crespo conseguiu fazer no São Paulo, e que ontem não, sábado, deu para ver bem, é que o São Paulo tá propondo o jogo em casa e em fora de casa. Em casa, o São Paulo contra o Fluminense propõe o jogo, ganhou. Contra o Atlético Mineiro, teve muitos momentos que propôs o jogo, ganhou também. Contra o Corinthians, propôs o jogo e ganhou. E agora contra o Cruzeiro, segundo colocado? Isso. Segundo colocado do campeonato, jogando com todos os titulares, mais uma vez propôs o jogo. E o terceiro destaque que eu quero falar, que não é nem um destaque tão positivo assim, eu achei que o São Paulo demorou para mudar depois do gol. Acho que para mim essa é a única crítica que eu tenho do jogo do São Paulo, porque o primeiro tempo eu concordo com vocês, foi São Paulo meio que quase passou o carro, faltou conclusão pro gol, acho, né? Mas no segundo tempo, na hora que o Cruzeiro faz o gol, eu achei que ficou uns 10 minutinhos aí de pane, sabe? Uns 10 minutinhos assim de desencontro, que eu acho que o Crespo poderia ter, sei lá, dado um estalo mais rápido e ter modificado a partida, colocado, por exemplo, o Henrique, que atua no lado direito, como o Cédric ele não apoia tanto, e era mais assim, o Ferraresi estava fazendo mais a do Cédric, poderia até tirar o Cédric, não era a minha, mas até poderia tirar o lateral e botar o Henrique para. Vocês não concordam? Vocês não acham que houve uma certa demora no Crespo em ter mudado a equipe depois do gol? Não, podia até ter. Você falou nessa questão de tirar o Cédric, podia ter colocado o Ferrarese mais à frente, tira o Cédric, joga o Henrique pra frente. Se é pela questão defensiva, né? Joga o Ferrarese na lateral, joga o Henrique Porque daí pra você frente, muda vai o pra sistema sem mudar muito o jogador. Você muda um jogador, você já muda o sistema, Sim. vai pra cima. Sim. Eu gosto também dessa. Inclusive, ele usou contra o Atlético Nacional, também demorou um pouquinho pra mexer, né? Contra o Atlético Nacional, o jogador na comemoração do gol dos caras, ele acaba sendo expulso. E o Crespo ele já poderia ter metido o Henrique Carmo também. Mas o Crespo, galera, é um treinador mais conservador, né? Ele tem, obviamente, aí toda a competência por esse bom momento do São Paulo, mas são alguns ajustes aí que eu acho que no decorrer da temporada ele vai conseguindo equalizar aí, com certeza. Vai ter muitos melhores resultados em relação ao que tá tendo já hoje, né? Com o elenco totalmente desfalcado, e se chegar realmente esse reforço que daqui a pouco você vai falar, Daniel Perrone, mais a volta de Lucas, Oscar e companhia limitada, São Paulo vai ficar embaçado, hein, galera? Vai ficar embaçado, hein? Mais um destaquezinho que eu quero dar também foi a entrada do Wendel, né? A gente tá precisando muito dos nossos laterais esquerdos. Um tava suspenso, o Wendel tá voltando de contusão. E aí coube ao Patrick, que é o terceiro lateral, a incumbência de atacar, né? Ele até teve campo para atacar, gente. O lado direito do Cruzeiro deu campo pro Patrick. Mas acho que ainda tá em formação, né? Então a gente pode até questionar a qualidade do jogador, mas eu prefiro não, eu prefiro manter jogador da base do São Paulo, tem que ser o terceiro lateral, como o Mike tem que ser o terceiro lateral agora também, Sim. Né? Mas assim, que bom, né, que o Wendel tá voltando, e o Crespo até falou, né, perguntaram pro Crespo, né, o que você espera, né, do próximo jogo? Ele falou, eu espero todo mundo, né, de volta. Ele falou isso, foi muito legal, que o Crespo é o sincerão, né, das entrevistas, né, eu gosto das entrevistas do Crespo. Eu acho assim, o Patrick, uma das características do Patrick é o cruzamento, tá? Desde a base, ele até tem um gol olímpico pela seleção brasileira. Mas não cruzou nenhuma vez bem sim. desse jogo. É aquilo, é um jogador ainda que não se encontrou. É igual o Rodriguinho. O Rodriguinho era um craque na base. Ele era Por isso que é melhor esperar, né? O Rodriguinho era um monstro na base. Logicamente, eu acho o Rodriguinho muito melhor do que o Patrick por posição, né? Mas assim, o Patrick, de característica na base que ele tinha, era um bom cruzamento. Era já um cara mais defensivo, não era um jogador de chegar na linha de fundo, mas quando ele chegava, ele tinha um bom cruzamento. Ele cruza muito bem até de escanteio, tá? Pega muito bem na bola no escanteio. Mas não acertou a finalização, foi mal realmente, mas é aquilo, tem jogadores que precisam de mais tempo pra maturar. O Rodriguinho é o caso. O pessoal fala muito do Rogério Ceni, mas tem vídeos do Rodriguinho, na época do Sub-17 que eu fazia do Rodriguinho, antes do Rogério Ceni falar, eu já falava do Rodriguinho. Tem até conversa dele aqui na época que ele tava na escola. O Rodriguinho tava na escola, a gente conversava, aí ele mandava mensagem da escola. Então o Rodriguinho, antes do Rogério Ceni, eu já falava do Rodriguinho, que é um baita de jogador.